Sim, senhor. Tá, beleza. Vou aqui então só relembrar os conteúdos que a gente vai ver na... Só desligar aqui minha câmera, galera, porque a aula passada travou um pouco aqui o meu computador, não sei se travou pra vocês, por isso que eu fiz aquela outra gravação. Então aqui os conteúdos que a gente viu na aula passada, né, a gente fez uma pequena review de model, falamos do arquivo de seed, falamos de JSON, demos introdução aqui na controller. E nessa aula de hoje, a gente vai continuar aqui na controller, vamos falar de insônia para vocês, que é um negócio que vai ajudar bastante. Vamos falar de versionamento, tanto da controller, tanto de um Rails API. E também só vou mencionar essa modelzinha aqui para vocês depois, que é Active Model Serializer, que é uma gen aqui do Rails que vai auxiliar a gente no futuro e podem auxiliar vocês no projeto final de vocês, né? Então aqui era só para mostrar mesmo o conteúdo dessa aula, que JSON aqui é o formato de separação de dados, a gente já viu, aqui tem um exemplo. Vamos já aqui para o nosso grandíssimo RubyMine, né? Acredito que todos vocês já tenham o Rails e o Ruby instalados nesse momento. Então aqui só mostrar para vocês um pouco do que a gente fez na aula passada, né? A gente criou aqui o método da index. Primeiro criamos uma model, autor. Essa model tem que necessariamente possuir um nome. Então a gente validou aqui esse nome através desse presence true. Se você for aqui no esquema, você vê que o nosso autor ele tem idade e nome, né? Que a gente colocou. Também colocamos aqui 2 aqui no seed, né? Pra a gente não ter que ficar criando e tal. E também criamos aqui as rotas dos nossos métodos na controller. A gente até criou, lembra, o nosso método aqui no fim da aula, com o Iagão ajudou aqui a gente. Ele basicamente criou essa rota aí pra vocês. Ele tá aqui, né? Enviamos através de um JSON, renderizamos e tudo. Então aqui o método da show e o método da index também estão aqui. Que a gente colocou só uma revisão pequena que a gente declaramos, né, um author pontual, que aí ele envia um array com todos os autores que tem. Se a gente for aqui no console, né, vou abrir aqui outro terminal do Rails, dá um Rails C, a gente vai para o console. Então só para eu mostrar isso aqui já visualmente para vocês verem que a gente não está tirando isso de lugar nenhum. Soltar um author pontual, ele manda um array com todos os autores, né? Todos os autores que a gente tem criados no nosso banco de dados. Nesse caso ele tem aqui o Gabriel, você vê que ele tem o ID, ele passa todas as informações aqui. A gente tem o Kairan também, eu criei os dois. E aqui a gente guardou eles numa variável e que a gente enviava através de um JSON. E a gente usava esse comando aqui, o select, para enviar somente o ID, o nome e a idade, né? Então se a gente for aqui e der um Rails S, para abrir um servidor do Rails, um localhost, né? Vamos aqui para o navegador. Isso aqui é um sinal que você está no Rails, está funcionando. A gente coloca aqui a rota, né, do comando. Alguém acabou de entrar? E aí, Opa. Guilherme, entrou, chegou na hora certa. Salve. E aprender um pouco. Opa, colocamos aqui a rota do comando, né, pessoal? Aqui na nossa URL. Vocês veem que ele está aqui enviando JSON só com aqueles parâmetros que a gente colocou, o ID, o nome, a idade e tudo. E se a gente for aqui no show, no método show, que a gente também criou aula passada, você vê que primeiro a gente verificava se ele existia, né? Para ele retornar um JSON de erro, caso ele não existisse, ao invés da página dar um erro. Então aqui se eu der um show, como vocês viram, a gente só criou 2 usuários, né? Se eu soltasse aqui um 4, por exemplo, ele ia enviar essa mensagem de erro falando, ó, esse ID não existe. Se a gente enviasse o 1, que ele existe, você vê que aqui ele está mandando e ele está enviando só essas informações que a gente quer, que a gente separou aqui, né? Mas assim, tem uma coisa que a gente tentou primeiramente, tentamos fazer igual a gente fez aqui em cima, usando o select. Então vou até escrever aqui o comando de novo para vocês, né? Só para a gente dar aquela lembrada, que eu acho que é sempre bom. author.select. Se a gente soltar só o ID, só o nome e só a idade, a gente ia ver, ó, que ia dar errado. Método privado select não vai funcionar. Por isso que a gente soltava desse jeito.
Tem uma maneira não tão elegante, né, de resolver isso, que foi essa que a gente fez aqui. Esqueci de colocar o status. E também teria como a gente fazer isso se ao invés do find, né, que a gente usou para procurar, a gente usasse o comando where, e aqui a gente colocava aqui, ó, o id vai ter que ser igual params id. Opa, id vai ter que ser igual ao params id, que vai ser o id lá da URL. E se a gente fizer assim, você vê que ele já funciona. Mas isso aqui não é interessante a gente ficar mexendo isso tudo na controller. Por enquanto, vamos deixar esse primeiro aqui. E ao invés do where, vamos usar realmente o find. Posteriormente, numa aula futura, a gente vai falar para vocês sobre uma chain que vai ajudar a gente nisso, né? Pra gente não ter que ficar fazendo isso aqui manualmente e poluindo a nossa controller, que é a chain do Active Model Serializer. Mas isso aqui é para uma aula futura, mas é já legal a gente mencionar isso. Então, aqui a gente também tem as rotas, a rota da controller foi criada aqui. Vamos continuar os métodos da nossa controller, né? Nesse primeiro método a gente mostrou todos os autores que existiam. Nesse segundo a gente buscava um autor específico. Então agora vamos usar um método para apagar um autor do nosso banco de dados, né? Que a gente viu aqui os nomes que tem padronizados entre aspas, né? Que são o index, o show, create, update e o destroy. Vou ensinar aqui para vocês o destroy. Então, para a gente inicializar um método aqui, a gente começa com o prefixo def. Colocamos aqui destroy. Antes da gente fazer o método, vou já criar aqui, já é meio óbvio o que ele vai fazer, ele vai apagar um usuário. Então vamos já criar a rota dele aqui. Eu queria que algum de vocês me falasse qual método HTTP desses métodos aqui estão listados, estão até comentados para vocês. Qual método HTTP a gente vai usar para a gente apagar um autor, né? Qual seria o método? Delete? Opa, esse mesmo. Delete. Todo mundo entendeu a resposta aí que o Iago mandou? Alguém tá com dúvida por que a gente vai usar o delete? Porque a gente não estaria usando post, por exemplo? Acho que o nome é bem intuitivo, né? O contrário de, por exemplo, o get, às vezes não é tão intuitivo assim o put, mas o delete é bem intuitivo. Então a gente coloca aqui o prefixo, né, autores. Como sempre, vocês poderiam colocar aqui qualquer nome na URL, mas vamos colocar, seguindo aqui, né, o bonitinho, authors/destroy. True. Vamos levar um método, né? Então aqui a gente vai escrever o método que a gente está levando. Primeiro a controller. Vê que o RubyMine já mostra pra gente aqui que essa controle autores existe. Se a gente colocar um hashtag para buscar o método, buscamos. Vamos dar um apelido para esse método. Um apelido simples, também tudo entre aspas simples, tá pessoal? Isso aqui eu tô passando bem rápido, porque acho que vocês já estão craques nisso, que a gente viu na aula passada. Destroy Author. Então beleza, vamos criar aqui o nosso método para destruir um usuário. Queria que um de vocês falasse qual a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para antes de destruir um usuário. Alguém tem algum palpite? Checar se ele existe, igual no show. Exatamente. Quem foi que falou? Eu, Iago. Muito bem, Iago. Exatamente, pessoal. Primeiro, pra gente destruir alguma coisa, essa coisa tem que existir, né? Então vamos verificar aqui se ele existe usando esse método exists. Interrogação aqui, o método do Ruby. Passando aqui params, id. Pá, uma coisa aqui que eu esqueci até de colocar aqui na rota. Todos esses métodos que a gente está relacionando com um autor em específico, a gente tem que passar esse id aqui, né? Porque ele está antecedido por esses dois pontos. Como eu falei na aula passada, não precisa ser o nome id, se você quisesse passar identificador aqui e escrevesse params identificador, você poderia, mas é muito mais lógico, tanto para você quanto para outras pessoas que vão estar lendo seu código. E até para economizar trabalho, né? Escrever identificador, você só colocar ID. Então vamos verificar aqui, opa. Esse cara aqui existe? Existe. Se ele existir, né? Vamos apagar esse cara. Então,
pra gente conseguir apagar, vamos colocar um if, vamos ver se ele consegue apagar primeiro. Então vamos if author. Vamos primeiro criar, né, esse autor. Autor igual a... Vamos procurar ele através do método find. Igual a gente fez aqui na show, bem parecido. Paramos. Passando aqui o id. Vê aqui que ele armazenamos já numa variável. Podemos colocar aqui if. Se a gente conseguir apagar esse params, como a gente faz para apagar ele? Apagar esse autor que a gente armazenou. Params.destroy, exclamação, que é um comando do Rails para ele destruir o nosso querido autor, né? Ou o nosso objeto. Então vamos colocar para ele renderizar um JSON. Vou colocar aqui render JSON. Enviando uma mensagem de sucesso, né, galera? Então vamos colocar aqui status, 2 pontos. Lembrando que você poderia aqui colocar o que você quiser, tá? Eu tô colocando status aqui por e sucesso, mas você poderia colocar o que você quiser. Você poderia colocar batata, 2 pontos sucesso. Vou colocar batata só para vocês verem que funciona, mas esse é o tipo de coisa que não é nada recomendado. Mas isso aqui é só para vocês terem essa distinção de que, tipo, nem tudo é obrigatório ser exatamente daquele jeito. Vamos colocar aqui que ele conseguiu apagar o usuário, né? Então, usuário foi deletado ou apagado como mensagem. Vamos passar aqui o status aqui para nossa página, status HTTP, indicando que deu tudo bem. Vamos colocar só um OK, deu tudo certo. Vamos colocar um else, caso ele não consiga apagar, para ele renderizar um JSON falando que a gente não conseguiu apagar, né? Então, lembrando aqui que sempre tem que ter esses 2 pontos antes, para ele renderizar esse JSON. Antigamente, nas versões do Ruby, a gente ia ter que colocar no final, né? Render.format, JSON e tal. Hoje em dia não, tudo que a gente precisa fazer é se colocar esses 2 pontos aqui. Então vamos passar aqui como status erro, né? E passar uma mensagem falando que não conseguiu apagar o usuário. Falha ao apagar o usuário. Você poderia passar a mensagem em inglês também, caso fosse da sua preferência. E vamos passar um status aqui, né? Eu acho que tem um status específico para isso. Mas eu também não conheço todos de cor. Se alguém conhecer algum dos monitores, pode falar. Vou colocar por enquanto aqui só sei lá, conflito ou bad request, como a gente que está determinando esses status. E vamos colocar aqui, ó, um else maior, para ele renderizar aqui e falar que teve um erro, mas um erro de que esse autor não existe. Então vamos passar com uma mensagem: autor não existe. Não existente. E vamos passar aqui uns status também para ele. Vamos passar também um bad request, pode ser? Agora, galera, pra gente testar esse método, tá todo mundo aqui, vocês estão conseguindo me ver e tudo? Sim. Pra gente testar esse método aqui, esse método não vai ser tão fácil a gente testar só jogando aqui no servidor. Então nesse momento vamos usar uma ferramenta muito bacana, que é o Insomnia, que ele vai ajudar a gente, auxiliar, né, a gente ficar testando essas rotas que a gente está criando, né. Vou ensinar aqui vocês a usarem. Para vocês baixarem é muito simples, tá? É só entrar aqui no site deles até, Insomnia. E quando vocês entrarem, para vocês fazerem... Aqui, ó, já aparece que é o primeiro load, o primeiro link. Então é muito simples. É justamente para a gente ficar testando as rotas que a gente está criando na nossa API. E como é que faz para ele funcionar? Bom, a gente clica nesse maisinho aqui, né? Vamos colocar um novo request. A gente pode selecionar um método HTTP que a gente vai estar usando. Vamos usar o delete. Criar aqui. Chamar ele de myRequest, mas a gente poderia ter chamado de qualquer outra coisa. Então vamos colocar aqui. E aqui a gente vai passar a nossa URL, né, galera? Então aqui, vocês
Se a gente for aqui nas nossas rotas, você vê que a gente criou aqui já a nossa rota, né? Então aqui primeiro a gente mandaria o localhost 2.3000 barra, se a gente for aqui na nossa URL, ó, authors barra destroy barra id. Então vamos passar primeiro aqui authors barra destroy e vamos passar um ID aqui. Qual ID eu vou passar? Vou passar primeiro de um que existe. E ela aqui vai mostrar, ó, se está funcionando ou não. Opa, nosso usuário foi deletado. Como eu posso confirmar que ele foi deletado? Se eu for aqui no nosso terminal do Rails, né? Você vê que está rodando aqui o servidor. E aqui a gente está no Rails Console. Se eu dar um Ctrl L para limpar o terminal. Se eu dar um author.all aqui, você vê que agora só tem o autor com o ID2. Que eu acabei de apagar com o ID1. Então significa que o nosso método, que a gente criou bem aqui, está funcionando. Deixa eu tirar esse batata. Colocar aqui como status. Então aqui agora, vou passar, por exemplo, o ID1 de novo. Alguém tem algum palpite do que vai acontecer se eu tentar fazer essa mesma requisição? Vai aparecer aquela mensagem de erro que o usuário não existe. Vamos fazer o teste aqui. Exatamente. O autor não existe. Por quê? O cara que estava no ID2, ele não vai pro ID1 porque eu apaguei o cara com o ID1. Não, o ID dele continua 2. A gente viu que o ID é algo único, né? De cada objeto que a gente criou aqui, da classe autor. Então ele vai dar que justamente isso, ó. O autor não existe. Então nosso método está funcionando como a gente queria. A gente aqui fez, deixa eu só passar aqui o Insomnia para cá. Bem melhor. Nosso método está funcionando aqui como a gente queria. A gente fez aqui o teste, se ele existia. A gente fez o teste se isso aqui estaria funcionando, se o método destroy estaria funcionando, né? E a gente também fez o teste para caso desse tudo certo. Você vê que a gente tem uma resposta, né, para cada uma dessas situações. Então o nosso método destroy foi feito aqui com sucesso. Já vimos 3 desses 5 métodos que a gente vai ver nessas aulas de controle. Então agora eu vou passar para vocês o método para a gente criar e o método para a gente atualizar o nosso usuário, né? Def create. A gente vai criar aqui. E a gente também vai ter o def update para a gente mudar as informações dele, atualizar, colocar coisas novas e tal. Galera, eu queria que vocês me perguntem, vamos ver se vocês estão prestando atenção aqui. Para eu criar ou para eu atualizar as informações de um autor, além desse autor, eu preciso de o que eu preciso desse autor para eu conseguir criar ou atualizar ele. É algo muito básico, só que a maior parte das vezes passa despercebido. Se você só estiver pensando por alto, assim. Alguém tem alguma ideia, algum chute? Bom, O nome do autor tem que ter, que é obrigatório ter. Isso, a gente vai precisar do nome que é obrigatório para criar. Mas a gente pode expandir isso. Para a gente criar ou atualizar qualquer coisa, a gente precisa ter os atributos dessa coisa. Os parâmetros, digamos assim, dessa coisa. Então se eu for criar, por exemplo, um autor, a gente colocou aqui que ele tinha idade e nome. Necessariamente ele tem que ter nome, mas é interessante também passar a idade. Se eu for atualizar, eu preciso ter acesso a essa idade e esse nome, de alguma forma. E como é que a gente vai ter acesso a isso, né? Porque até agora a gente só estava mexendo com o autor diretamente. Porque você vê que tanto quando a gente tentava selecionar aqui separado, sem usar o where, ou sem fazer dessa forma, que ficou até um pouco grosseira, né, digamos assim, a gente precisa de alguma forma para encontrar esses atributos, esses parâmetros desse autor. Mas a gente também não quer que todo mundo tenha acesso a esses parâmetros.
gente não quer que o usuário padrão vão ter acesso a todos esses parâmetros diretamente. Então aqui a gente vai criar um método privado. Só colocar aqui o prefixo private, apertar um enter. Tudo que a gente programar aqui embaixo vai ser privado. Então, você não vai conseguir chamar esse método diretamente. Está chamando ele aqui só pela controller. Você não vai conseguir chamar ele numa view, por exemplo, ou algo assim. Então vamos criar aqui um método que vai permitir que a gente acesse esses parâmetros do nosso autor, né? Então eu vou chamar aqui um nome bem simples, né? Author params, que é como a gente vai ter acesso aos atributos desse nosso autor, né? Então, para isso a gente escreve um params.require. Então aqui, ó, estamos pegando os parâmetros, passando aqui o que a gente quer, né? A gente vai estar pegando os parâmetros de um autor. Então a gente coloca aqui dessa forma, como um símbolo. Acredito eu que se você colocar com aspas simples, também vai funcionar. É uma parada do Rails isso. Então, mas vamos usar aqui com os dois pontos antes. Ponto permit. Então aqui a gente vai estar passando, ó, do autor que a gente está pegando, a gente está pegando todos os atributos dele, quais eu vou estar permitindo, quais eu vou estar te dando acesso. Bom, nesse caso, o nome e a idade. Vamos estar passando esses aqui. Ele poderia ter mais autores, galera, ter mais atributos, e eu passar aqui. Ele poderia ter, por exemplo, uma foto de perfil, esse tipo de coisa, e eu estar passando aqui, e eu poderia ter alguns que eu, por escolha minha, não passaria, sabe? Então aqui a gente está criando uma forma de a gente retornar esses usuários. Lembrando que uma coisa interessante, acho que a gente fez esse return aqui, ele tá meio que por default, né? Ele já está retornando. Por isso que a gente não precisa colocar o return para estar enviando essas informações. Só para caso algum de vocês esteja se perguntando, algum de vocês que programam em Python, eu sei se ele pergunta, cadê o return? Ele já está meio que subentendido que isso aqui vai estar retornando, né? Então, dito isso, vamos criar aqui o nosso método create, né? Então, para a gente fazer isso, a gente dá um autor, né? Passamos sempre o nome aqui da model com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Passamos um ponto new. E aqui, entre os parênteses, vamos passar esse método que a gente criou aqui, authors params. Que aí a gente vai estar tendo acesso a eles. Então se eu escrever aqui, ó, você vai ver que quando a gente vai escrevendo, ele já até aparece aqui com a simbologia de método aqui atrás. Authors.new. Authors. Estamos aqui falando, ó, vou criar um novo autor e ele vai ter esses parâmetros. Vamos então aqui colocar if. Opa. Tá tudo ok aqui? Não, tá faltando uma coisa importante. O que? A gente não tá guardando numa variável. Sempre bom a gente guardar numa variável. Quase que eu ia deixando passar despercebido. Então aqui, galera, a gente tem que verificar, né, se ele conseguiu ou não criar. Porque na verdade, quando eu uso authors.new, eu faço isso, eu não estou criando direto. Ele ainda não está sendo salvo no nosso banco de dados. Para ele ser salvo, a gente tem que dar um if author.save. Então, ó, se esse autor você criou e agora conseguiu salvar, vamos renderizar aqui um JSON. Vamos nesse JSON passar aqui as informações desse autor que a gente acabou de criar. Vamos passar aqui uns status falando que deu tudo certo, né? Status created dessa vez. Ao invés do ok, vamos usar o create, indicando que, opa, conseguimos criar aqui sem problemas. Se não, vamos dar um else, renderizar aqui um outro JSON. E nesse JSON vamos fazer mais ou menos igual a gente fez as outras vezes, né? Vamos passar aqui como status uma mensagem de erro. Vou colocar aqui como message, 2 pontos, falha,
ao criar o autor. Vocês conseguem imaginar uma circunstância em que... Vamos passar aqui como status primeiro, ó. Unprocessable entity. E vocês conseguem imaginar uma situação em que eu não esteja conseguindo salvar o autor? Vou dar uma dica para vocês que é algo relacionado com o que a gente fez aqui na moda do autor. Alguém tem algum palpite, um chute, um questionamento? Bom, como ninguém respondeu, né? Vou responder aqui pra vocês. Galera, se vocês olharem aqui na model, a gente colocou, ó, a gente validou a presença desse nome, né? A gente falou, ó, pra você conseguir ter um autor, ele tem que ter necessariamente um nome. Se eu tentar criar um autor e ele, por exemplo, não tiver esse nome, já é um motivo para não conseguir salvar. E aí já é um motivo para esse processo aqui que a gente está fazendo dar errado. Tanto que, então, vamos fazer esse teste, né? Criamos aqui a create. Vamos criar aqui primeiro, então, a model do create, né? A rota do create. Eu quero que alguém me diga qual o método HTTP a gente vai usar pro create aqui que a gente fez. Vamos usar o get, o post, o put ou o delete? Acho que o post. Isso, por quê? Porque é uma criação de uma entidade completa, acho que é algo assim. Exatamente, a gente não está atualizando algo, a gente não está deletando, a gente também não está mostrando, a gente está criando. Então a gente vai usar o método post. Vamos passar aqui authors, né? Passar aqui barra create. Eu preciso passar o ID aqui, galera, igual eu fiz no delete no show? Não. Isso, exatamente. Eu não vou estar buscando ID nenhum. Na verdade, estou criando algo com ID novo. Não estou nem tenho ideia ainda para eu estar passando. Vamos pegar aqui o método. E vamos dar um apelido para ele também. Tá? Então agora vamos verificar, vamos pro nosso Insomnia, né? Que vai ajudar a gente. Ó, vocês viram aqui que a gente criou aqui, por exemplo, da delete. A gente poderia mudar aqui a URL e também mudar aqui o método, mas vamos criar outro. Só ir nesse maisinho, clicar em New Request. Vamos dar um nome para esse request, já que a gente não deu para o outro. Chama de criar. Ele vai ter o método post. Então, criando aqui, tudo que eu tenho que fazer é passar, né, esse método que eu criei, a passar a URL. Então, igual tudo no Rails, a gente vai começar com localhost, né? Se vocês verem aqui no servidor, ele é um localhost 3000, aqui bem lá em cima a gente criou. Localhost 3000, 2.3000, barra authors. Olha, já até aparece aqui o destroy que a gente fez ali. Barra create. Pá, se eu tentar enviar só desse jeito aqui, vai dar um erro. Porque eu não estou enviando nada. Não passei uma informação sequer. Então vamos colocar aqui. Eu acho que aqui em docs. Cadê? Eu queria lembrar onde é que escreve aqui. JSON, ó. Eu mudo aqui no body, coloco um JSON, que é como a gente está trabalhando. E vamos enviar aqui um arquivo, né, JSON, com as informações do nosso usuário. Então, como a gente vai fazer isso, né? Lembra que eu mostrei a estrutura de um JSON aqui para vocês, bem aqui na nossa aulinha. A gente tem aqui uma estrutura, por exemplo, user.json, em que ele tem um nome, tem um age, tem tudo. Como a gente vai estar criando? Então, primeiro a gente coloca entre aspas simples aqui, né? Vamos colocar então autor, que a gente está criando.
dois pontos, abrimos chave novamente. Vamos colocar aqui então o que esse nosso autor tem. Ó, ele tem um nome. Vamos passar aqui como nome para ele, Osvaldo. E ele vai ter uma idade. Pá, faltou uma vírgula aqui. Vamos passar aqui que ele tem 23 anos. Osvaldo. Tá aparecendo aqui. Será que aqui é aspas duplas também? Acho que é, tudo com aspas duplas. Então, se eu for passando aqui. Pronto, tudo com aspas duplas. Perdão, galera. Então, se a gente mandar dessa forma, a gente deveria receber aqui uma resposta indicando que deu tudo certo, que nosso autor com o nome Osvaldo e idade foi criado. Ó, ele retornou aqui pra gente o ID, o nome Osvaldo e o age 23. Foi criado e foi salvo, né? Vê aqui, se a gente for na nossa controller, a gente passou todas as informações dele. E aqui ele enviou tudo. Ah, e se eu quisesse não passar isso aqui? Bom, a gente poderia fazer igual a gente fez da última vez. Que a gente coloca, né? Name, dois pontos. Author.name. A gente colocaria aqui uma vírgula. A gente poderia passar aqui também a idade. Age, dois pontos. Author.age. ID, dois pontos. Author.id. Se eu tentar criar aqui, então, ó. Vou mudar o nome dele de Osvaldo para novo usuário. Antes ele tinha um nome, agora ele é só um novo usuário. Vocês veem que ele não já passou aquelas informações que não são do nosso interesse. A gente selecionou o que é para passar. Recebemos isso aqui como resposta. Agora, e se eu tentar criar, vamos tentar criar aqui um usuário sem nome. Falha ao criar o autor. Por que deu essa falha? Bom, se a gente voltar aqui na moda, ó, a gente colocou ainda name present string. E a gente ainda poderia colocar outro atributo, que é o uniqueness. Se eu colocasse aqui true e eu tentasse criar aqui um usuário com o nome, acho que era Osvaldo, sem letra maiúscula, o outro, e mandar, ele também vai retornar como uma falha. A gente teve aqui uma mensagem, falha ao criar um novo autor. Por quê? Porque aqui na model desse autor a gente falou, olha, o nome de cada usuário é só dele. Quer dizer, o nome de cada autor é só dele. Então, quando a gente fez isso aqui, a gente impede de criar um usuário com outro nome. Então aqui a gente já tem como criar o nosso autor, já tem como destruir, como apagar, como mostrar e como mostrar todos os autores, né? Vamos aqui mostrar no Insomnia também, porque no Insomnia até agora a gente só fez o do delete do post, mas vamos mostrar aqui para vocês como ficaria o index, né? Localhost 3000, vamos passar aqui authors barra index. Isso aqui, olha, passou um array com todos os nossos queridos autores, naquela ordem que a gente decidiu aqui, colocamos o select. O Insomnia é uma ferramenta muito legal, que para vocês que vão estar construindo uma API é extremamente necessária. Não só que vocês dominem, mas que vocês entendam como usar. Alguém tem alguma dúvida sobre o método create que a gente fez agora? Alguém tem alguma dúvida também sobre tipo, o que a gente fez ali na model, nesse momento? Ou por que esse método aqui funciona? Ou vocês estão tranquilos? Bom, vou considerar que vocês estão tranquilos. Vamos fazer aqui então o nosso método update. O que a gente vai fazer nesse método update? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de atualizar um usuário? Essa aí é fácil. Ver se ele existe. Depois que se existe um usuário com aquele ID, né? Vou fazer o quê? Vou guardar ele numa variável, certo? Depois que guardei ele numa variável, vou ver se eu consigo mudar os parâmetros dele.
Então aqui vamos fazer if author.exists, né? Pá, esse autor aqui existe, vamos passar como params id, passar aqui o id da URL. Se esse autor existe, faça isso. Se ele não existir, vamos já colocar aqui o else dele. Vamos renderizar um JSON. Vamos até copiar esse aqui, que é uma mensagem parecida, né? Então, só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, falando, o autor não existe. Se ele existe, vamos agora tentar fazer o update dele, né? If, ó, se ele existe, vamos guardar ele numa variável, primeiro. Author.find. Passar aqui o parâmetro como id. Pessoal, porque a gente está usando o id mesmo e não algum outro atributo dele para fazer essa busca? Alguém pode me falar? Porque ele é a chave primária dessa model? Exatamente. O find não só por isso, né? O find ele busca pela chave primária, mas também porque eu tenho certeza que não vai ter outro cara com esse ID. Então eu tenho certeza que tipo, não vai ter outra pessoa que se eu passasse com o nome, você vê, antes de eu fazer isso aqui, poderiam sim ter autores já no nosso banco de dados com nomes iguais. Por exemplo, se eu tivesse criado 2 Osvaldos e só depois feito esse uniqueness true. E eu tentasse aqui buscar pelo find by, por exemplo, que eu posso escolher o atributo, ou pelo where, a gente poderia ter esse conflito. Isso a gente usa o id aqui. Então vamos fazer um if, né? Vamos fazer um if se ele conseguir dar o update. E como eu faço isso? Update. E aqui eu passo como... eu tenho que passar algum atributo para o update, né? Quais são os atributos desse autor? Nesse caso eu criei aqui, ó, um método que vai estar passando justamente esses atributos. Então, entre parênteses aqui, igual a gente fez no new, somente a gente precisa colocar authors params e vamos renderizar aqui um JSON. E a gente pode dar aqui, ó, um name, 2 pontos. Vamos passar aqui o novo nome desse autor, ou até mesmo o nome normal, caso não tenha sido isso que a gente mudou. A idade. E também o ID. Para ele mostrar pra gente como é que é. E se não deu certo? Bom, vamos renderizar aqui um JSON também. Vamos renderizar aqui um JSON. Opa, faltou aqui os status, né? Status, vamos indicar que aqui é porque deu tudo certo. É isso que a gente queria. Ele deu update, ficou tudo legal. Se não, vamos renderizar aqui um JSON. Vamos fazer aqui, ó. Opa, perdão, status. Erro. Passar aqui uma mensagem falando, ó, falha ao atualizar usuário, atualizar autor, perdão. E como data, vamos passar as informações desse autor, pra gente ver, opa, ainda estão iguais. Mas dessa vez vamos passar tudo, não vamos se preocupar em selecionar a informação que a gente quer, né? Então aqui a gente já tem, verificamos se ele existe, né? Caso ele não exista é para retornar isso aqui. Caso ele exista e dê tudo certo, ele vai nos enviar as novas informações desse usuário. Se não, ele vai nos enviar uma mensagem de erro e as suas antigas informações. Vamos dar uns status. Colocar que foi um bad request. Ou unprocessable entity. Colocar um processable entity. E vamos criar aqui nossa rota, né? Qual método a gente vai usar aqui pro update? Esse aqui vocês podem ir até por eliminação, né? O único método que a gente ainda não usou. Podemos usar tanto put, tanto patch. Nesse caso vou usar o patch, mas só por preferência minha. Dar um authors.update. Passar aqui. Nesse caso a gente precisa do ID, galera. Tanto você vê, ó, a gente faz aqui a busca, né, pelo ID também. Então nesses casos a gente precisa
precisa do ID, porque é algo com um autor em específico. Vamos levar ele aqui até a nossa model, né? Authors. Vamos pegar aqui o método update. Vamos dar um apelido aqui para ele. As update author. Então, vamos fazer o teste, né, pessoal? Como a gente vai fazer esse teste? Que pelo Insomnia também, Insomnia é a nossa grande ferramenta que vai nos ajudar aqui. Então, vou chamar aqui de atualizar. Você pode dar qualquer nome aqui para o seu request. Escolhe aqui a rota. Nesse caso, eu passei o patch. Nobody, vamos colocar aqui como um JSON. Criar. Para o JSON, como eu disse, tem que estar tudo aqui entre chaves, né, para a gente funcionar. Vamos fazer aqui então, passar o que a gente quer para ele. Vamos passar nossas informações, né. Alguém quer me ajudar nesse aqui? Vamos colocar aqui um nome. Deixa eu, entre aspas, duplas, né. A gente não pode esquecer disso. E qual nome a gente vai dar? Vamos dar o nome de... Dá o nome para Davi. Vocês querem mudar a idade dele também? Pode ser, né? Então, por que não? Vou mudar aqui a idade dele, colocar 22, por exemplo. E aqui a gente passa a rota. Localhost 2.3000 authors /update /1. Antes de eu clicar aqui no send, o que vocês acham que vai acontecer? Pode só, vocês não estão sendo avaliados aqui, pode só chutar a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Alguém ainda mais? Vou soltar aqui então o send aqui para vocês verem. Pá, o autor não existe. Por que isso aconteceu? Galera, a gente apagou o usuário com o update 1. Se a gente for aqui no nossa index, ó, não existe ninguém com esse ID. Ninguém. Então vamos aqui mudar o nome. O nome e a idade do Osvaldo, por exemplo. Vamos aqui no nosso patch. Colocar aqui o ID do Osvaldo, que é o ID 3. Send. Pá, mandou aqui as novas informações, né? Se eu for aqui no nosso... Isso aqui são as antigas, ó. Você vê que o personagem com ID 3 tinha o nome Osvaldo, idade 23. Se eu atualizar, ó, ID agora 3, tá com o nome Davi, idade 22. E se eu tirasse esse age aqui? Se eu atualizasse só o nome, vou colocar aqui Guilherme, do personagem com ID 4, se a gente for aqui, ele tem um nome usuário. Vocês acham que iria funcionar? Isso aí eu quero uma resposta. Funcionaria ou não funcionaria? Acho que funcionaria. Por quê? Mas ficaria sem idade lá. Porque o que é obrigatório que é o nome tem, né? Nessa requisição. Uhum. Então vamos aqui atualizar? Vamos ver o que dá. Opa! Ainda temos a idade. Por quê? O que aconteceu? Quando eu uso o método patch, né, ele está mudando somente aqui do parâmetro que eu estou passando. Então eu não sou obrigado, mas se você fizer com push você não é obrigado, dessa forma que a gente construiu aqui, a passar todos. Até porque quando você vai, por exemplo, atualizar o seu Facebook, se você vai mudar seus status lá de relacionamento no Facebook, ou sua idade, ou a instituição que você estuda, você não espera ter que atualizar todas as suas informações ao fazer isso. É a mesma coisa, por incrível que pareça. Vamos mudar aqui então, ó, você vê que o nome aqui já é Guilherme. Vamos mudar só a idade para, ao invés de 23, colocar aqui 99. Guilherme tá velho já. Você vê aqui, ó, que ele mudou a idade do Guilherme, mas o nome dele continua preenchido e o ID dele também. Não houve nenhuma mudança a mais, além daquela que a gente pediu. Isso é algo muito interessante. Então, é algo muito poderoso, é algo que vocês têm que
olhar. Na verdade, seria um grande problema se as outras informações sumissem. Se isso acontecesse, então a gente teria feito uma bagunça muito grande no nosso código, né? E você vê aqui até, ó, ok, parece que deu tudo certo. Se eu tentar aqui dar o update do ID8, por exemplo, tentar aqui, ó, ele já coloca aqui o status que a gente colocou, que a gente fala que é para aparecer, e ele envia a nossa mensagem. Opa, que deu erro. Esse autor não existe. Então, a gente criou aqui todos os nossos métodos, né? A gente teve até um método próprio, que é o def método. Então, galera, tem algo que vocês olhem aqui nessa rota, que vocês pensam que assim, pô, isso aqui aparece demais, isso aqui podia mudar. Assim, quando eu bato o olho, a primeira coisa que eu penso é que, caramba, olha isso aqui. Tudo eu escrevo autores, autores. Tem uma forma de fazer isso mais fácil, não? Tipo, economizar trabalho pra gente. O Rails tem uma forma pra gente não ter que ficar toda hora que a gente for escrever algo relacionado a model autores, a gente não tem que ficar escrevendo authors, e só depois aqui, né, nosso URLzinho detalhado e tal. A gente pode usar o método aqui, o prefixo scope. Então a gente coloca aqui entre aspas simples, né, igual tudo que a gente fez na rota. Opa. Depois eu vejo isso. Scope, authors. Você pode colocar um barra aqui também. Espaço do. Se eu apertar Enter, você vê que ele já apareceu aqui. O end automático. Vamos copiar e colar isso aqui que está aqui, ó, dar um Ctrl X. E vamos agora apagar esses authors que estão aqui. Poxa, Gabriel, mas o que mudou? Bom, opa, pronto, tava escrito errado. Poxa, Gabriel, o que mudou, né? Tem alguma coisa de diferente? Bom, na nossa URL não. Então, se eu for rodar aqui, ó, você vê que aqui ainda tem o authors /index. Se eu rodar, ele vai funcionar da mesma maneira. Você vê, essa URL aqui continua a mesma. O que muda é a forma como a gente vai escrever o código. A gente poderia ter, desde o começo, ter colocado scope, authors, do. Então aqui a gente só teria que colocar get, index. A gente só não fez isso na aula passada porque senão já ia ficar muitas informações novas para vocês. Ou para vocês, tipo, poderiam pensar que é obrigatório vocês usarem esse scope aqui. Coisa que não é. Você vê que a gente fez antes colocando aqui authors antes de tudo. E funcionou perfeitamente. Mas assim, além de ser muito mais elegante, quando a gente tiver mais de uma controller, eles ficam muito... É muito mais visível a separação dos métodos de cada controller. Se a gente tivesse aqui uma controller de livros, por exemplo, e as rotas dele seriam aqui scope books, né? E aqui teriam os outros métodos, então você vê que ia ficar bem separado em dois blocos. Então, façam uso aqui do scope. Ele é algo muito legal e deixa o nosso código muito mais organizado, né? No bloco. E aqui, pessoal, eu vou agora ensinar para vocês, agora que a gente concluiu aqui a nossa controller. Vocês veem aqui que a gente já tem esses 5 métodos aqui principais, digamos assim. A gente até chegou a criar o nosso método. Nosso método não fazia nada demais, nesse caso ele só enviava uma mensagem, caso ele fosse chamado, né? Mas aqui nós podemos criar métodos mais complexos. Isso aqui é só para mostrar para vocês que vocês podem sim criar um método de vocês para auxiliar vocês em alguma tarefa. Então agora a gente vai partir para o tópico da nossa aula, que é, se a gente subir aqui nos slides, né? Você vê aqui que a gente vai ver agora um versionamento da controller. Não só da controller, mas da nossa aplicação Rails como um todo, né? Então, eu só vou beber uma água. Então, vocês têm esse 1 minuto aí para beber a água de vocês, enquanto eu volto. Só um instante.
Voltei. Voltei, pessoal. Tá todo mundo aqui comigo ainda? Ainda estão aqui? Tá. Perfeito, então. Dá só um olho aqui. Então agora que a gente concluiu a nossa controller, concluiu a nossa rota, espero que essa parte tenha ficado clara para vocês. Qualquer coisa, vocês podem voltar aqui no vídeo, né, que está sendo gravado. A aula passada também está lá no YouTube, a gente fez outra gravação. Vamos aqui agora falar do versionamento. Pessoal, é muito comum, uma prática muito comum quando a gente está falando de API, principalmente também do Rails, né? A gente ficar versionando. O que é isso? Bom, às vezes existem certos métodos ou certas funções que pode ter em uma versão e que a gente não queira que tenha em outra. A gente divide a nossa API, né? Como boa parte dela se mantém, para a gente não ter que sempre ficar modificando a controller, esse tipo de coisa, em versões. A gente coloca essas controllers que a gente faz dentro das versões. É uma boa prática de fazer isso. E pra gente fazer isso é um negócio muito simples. A gente entra aqui, né, dentro da nossa pasta controllers. Vamos criar aqui um novo diretório. E a gente chama esse diretório de API. Você vê aqui, ó, que o próprio Remind já dá um rostinho para ele. Se a gente tivesse no VS Code e você estivesse usando algum tema, né, ele também daria automaticamente aqui um rostinho para vocês. Então, aqui nessa API a gente também cria outro diretório. Nesse caso, vamos chamar esse diretório de V1, que é a versão 1, né, da nossa API. E a gente jogaria esse Authors Controller aqui para dentro da nossa pasta V1. Então, a gente passa ela para lá. Caso a gente estivesse num projeto que tivesse várias versões, além da V1, a gente também teria, por exemplo, aqui a V2, também teria a V3, a V4, a V5 e assim por diante. Então, passei aqui minha controller. Acabou? Fiz esse, já separei as versões? Ainda não. Então, existem duas formas de a gente fazer isso, da gente versionar a nossa controller. Porque, às vezes, é igual numa linguagem de programação, por exemplo, pessoal. Se você olhar a documentação do Python, vocês vão ver que em determinadas versões, por exemplo, do Python, tem certos métodos, certas funções que só possuem na versão 3.8, por exemplo, que na versão 2.5, por exemplo, não existiu ainda. Então isso é algo bem comum, principalmente quando a gente fala de API de se fazer. E como a gente vai tornar essa controller aqui que a gente criou, né, realmente uma controller da V1 e não uma controller geral igual está aqui. Bom, para isso a gente der aqui esse espaçamento, a gente coloca módulo, primeira letra maiúscula API, você vê que aqui já adiciona o end. Dentro desse API a gente coloca módulo também, primeira letra maiúscula V1, e aqui a gente copia, dá um Ctrl X e coloca tudo aqui dentro. Então agora a gente meio que versionou aqui a nossa controller, tá? Tudo aqui como deveria ser, né? No momento isso talvez não faça muito sentido para vocês, mas num projeto maior e tal, isso é algo extremamente necessário. Então é algo que a gente já vai cobrar de vocês. Olha, mesmo tendo só uma versão, vocês vão ter que fazer isso aqui, porque assim, justamente vocês já criarem esse hábito. Então, agora eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Fiz essa modificação, coloquei dentro desses módulos da nossa controller. Agora ela é uma controller, não só uma controller de autores, ela é uma controller da versão 1 da nossa API. Se eu for aqui no Insomnia, né, que é basicamente nosso testador de rotas, eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que as nossas rotas vão funcionar da mesma forma ou alguma coisa vai mudar? Quero que vocês me falem. Pode ser um chute, pessoal. Eu quero só respostas, mas pode ser chute. Deve funcionar igual, não? Porque versionar você não mudou nada, você só uma organização melhor, não é? Projeto.
Quem foi que falou? Ô João. Opa, João. Então, quando eu estava estudando isso, no primeiro momento eu também pensei que era só isso. Poxa, se eu só fiz essa organização, se eu só passei aqui, ó, pra dentro dessa parte e tudo, nada deveria mudar, né? Mas você vê, se eu mandar aqui um send, ele não encontra esse método. Ele dá um erro. O que aconteceu? O que fez isso aqui ser diferente? Então, não faria muito sentido, por exemplo, eu ter colocado isso aqui dentro dessa pasta. Vamos supor que eu não criei esse módulo V1 e esse módulo API. Só coloquei dentro dessa pasta. Se eu fosse aqui nas minhas rotas, por exemplo, e na versão 2, eu também tivesse uma Autos Controller na versão 2, mas que mudasse alguma coisa, tipo, eu alterasse o próprio método. Supor que eu alterasse aqui o método do index para ele ordenar com base no ID. Então, se eu fizesse isso na versão 2 e não tivesse feito isso na versão 1, e você vê aqui que as rotas, eu não fiz nada aqui na rota, e vamos supor que essas duas linhas aqui não existam, o que ele estaria fazendo? Tipo, qual dos indexes ele escolheria? E é aí que está o porquê dá errado. Quando a gente faz esse módulo API e módulo V1, esses métodos que a gente colocou aqui, agora não são só autores #show, por exemplo, autores #método, autores #index. Não, eles são métodos da API versão 1. Então a gente tem que indicar isso na nossa rota. Porque se a gente não indicar isso na nossa rota, ela não vai entender. Porque provavelmente, se eu mudei de versão, não quer dizer que eu adicionei um método novo. Muitas vezes eu posso ter mudado um método em específico. Você concorda? Por exemplo, se eu mudei a versão do Facebook, por exemplo, para, sei lá, o Facebook Lite, a sua show, as informações às vezes que eu passo na show, podem não ser a mesma de uma versão para outra. E o método show seria diferente. Então eu tenho que indicar isso na rota. Como eu vou indicar isso na rota, galera? Então, vou aqui usar um prefixo chamado namespace. Colocar aqui entre aspas API. Colocar aqui um do. Colocar aqui também um namespace V1 no, e agora eu vou passar tudo isso aqui que está aqui, dar um Ctrl X para dentro disso aqui. Então agora que a gente fez isso, meu Deus, caiu um livro aqui. Agora que a gente fez isso, a gente passou aqui o namespace API, namespace V1, você vê que são os mesmos nomes, né, que a gente deu para esses diretórios. Caso a gente tivesse já rotas no namespace V2, a gente colocaria dentro desse namespace API, namespace aqui V2, né, e colocaria aqui as rotas desses outros métodos, que poderiam ser idênticas a esse, mas que na controller iria mudar esse módulo V1 e módulo API. Então a gente faz essa modificação aqui na controller, fizemos essa modificação, quer dizer, aqui na rota, fizemos essa modificação aqui na controller, e agora isso também vai afetar a nossa URL. Porque agora a nossa URL não é mais authors/index. Não, esse namespace /v1, esse namespace API e esse namespace v1 aqui vão fazer diferença. Então aqui a gente vai ter que indicar isso na URL, ó. É API versão 1. Então agora a gente coloca authors/index. Ó, então fizemos essa indicação em todos os lugares. Ela está tanto na URL, tanto que quando a gente declarou as rotas, ó, estamos indicando, é isso que esses namespace faz. Igual esse scope está fazendo para todos esses autores, ó, dentro dessa URL aqui é como se tivesse escrito autores. Esse namespace é como se tivesse escrito aqui, ó, por exemplo, index barra autor, o primeiro namespace aqui v1 e o primeiro API, o primeiro de todos API. A gente coloca aqui o namespace só para não ter que escrever em todos, igual a gente escrevia o autor em todos.
É o mesmo princípio do scope. Então agora que eu fiz isso aqui, ó, ele vai funcionou. Você vê aqui que para aqui atualizar, também vou ter que colocar. Estou falando da API da versão 1. Vai no autores no update desse. Se eu mandar, opa, tá funcionando, ó, não existe mesmo, não existe ninguém com ID2, quer dizer, com D8. Se eu passar o ID2, existe. Mesma coisa pro create, a mesma coisa pro delete. Então, esse processo da gente renomear aqui o nome das rotas, né, passando esse namespace aqui, API view1, que funciona como scope, que ele coloca antes, né, então você pode até ler de trás para frente, ó, por exemplo, nesse aqui update ID. No em último lugar vem o ID na URL, depois o update, depois autores, V1, API, depois localhost 3000. Então você vê aqui, ó, o ID, tá? Aqui no o ID, update, os autores, o V1, a API e o localhost 3000. Sobre essa parte, alguém tem alguma dúvida? Se vocês tivessem que hoje criar aqui a controller de vocês com uma versão específica, nesse caso é V1, né? E tivesse que fazer essas rotas, vocês acham que vocês entenderiam o que vocês estão fazendo ou vocês estariam tipo copiando o código, por exemplo? Eu acho que seria um mix dos dois, né? Porque você tomaria como base o que você viu ali e tentaria reproduzir o seu, mudando o que for necessário. Mas acho que tá tranquilo de produzir um, sim. Uhum. E aí, à medida que você tá lá, à medida que você produz o seu, né, também fica mais claro o que você está fazendo. Então, pessoal, acho que é essa a aula de hoje. Eu vou postar depois todo o código disso aqui no GitHub para vocês e vou mandar o repositório lá no Slack do trainee para vocês conseguirem dar uma estudada nesse código. Confesso que isso aqui é muita matéria, são muitas coisas novas, são métodos, são rotas, é versionamento, é vocês conseguirem usar um Insomnia para testar, porque, por exemplo, para você testar a criação aqui, você está enviando, né? Você vê aqui que é um pouco diferente do update, em que eu só passei aqui o parâmetro age name. Aqui no criar eu tive que falar, ó, é o objeto autor aqui que eu estou criando, e aqui então colocar outras chaves e passar os atributos. Tudo isso, acredito que para alguns seja muita informação nova, então deem uma estudada, mandem as dúvidas que vocês tiverem lá. Caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta, eu vou parar aqui a gravação. Alguém tem alguma pergunta sobre esse conteúdo? Então beleza, eu vou parar aqui a nossa gravação. Qualquer dúvida mandem lá no Slack e a gente vai ficar muito feliz em responder vocês. Muito obrigado por quem está assistindo pelo YouTube, ter assistido até aqui. Bons estudos aí para todo mundo.